Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Não temais, caros irmãos e irmãs, as leituras desse 12º domingo do tempo comum põem em destaque algumas dificuldades que os discípulos poderão encontrar na missão de anunciar o projeto de Deus no mundo. Nas leituras são apresentadas que a perseguição está sempre no horizonte do discípulo. É o desafio da missão, mas garantem também que a solicitude e o amor de Deus não abandona o discípulo que dá testemunho da salvação. Deus sempre se faz presente na vida e na missão do discípulo. O profeta, o discípulo, é chamado a ter paciência, serenidade e confiança sempre em Deus perante a missão a ele confiado. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, apresenta-nos o exemplo do profeta Jeremias. É o paradigma do profeta sofredor que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da palavra. No entanto, não deixa de confiar em Deus e de anunciar com amor, coerência, fidelidade as propostas de Deus para os povos. No batismo, fomos ungidos como profetas, à imagem de Cristo. Estamos conscientes desta vocação a que Deus nos convocou? Temos a noção de que somos a boca através da qual a palavra de Deus ressoa no mundo e se dirige aos homens e mulheres do nosso tempo? Pensem, você é um escolhido de Deus para ir e testemunhar a boa nova da salvação. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência pode gerar a morte. Caros irmãos e irmãs, escolhe, pois, a vida no amor e na fidelidade a Cristo Jesus. No Evangelho segundo Mateus, é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa sobre as perseguições e as incompreensões que encontrarão na missão. Mas acrescenta, não temais. Jesus garante aos discípulos a sua presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a caminhada dos discípulos pelo mundo. Continuamos aqui no mesmo ambiente em que o Evangelho do domingo passado nos situava. Os discípulos que Jesus chamou e que responderam positivamente a esse chamado, que escutaram os ensinamentos e que testemunharam os sinais de Jesus, vão ser enviados ao mundo, a fim de continuarem a obra libertadora e salvadora de Jesus Cristo. Contudo, antes de partir, recebe as instruções de Jesus. É o discurso da missão, que se prolonga do capítulo 9 até o capítulo 11. Um pouco antes desse trecho do Evangelho, Jesus estava dizendo aos seus apóstolos que assumir o ministério de pregar o Evangelho, como ele havia ordenado, vai criar inúmeros problemas que os discípulos terão que enfrentar, pois serão odiados por todos por causa de Cristo, ou que serão levados aos tribunais para julgamento por causa da boa nova, da salvação, por causa do Evangelho. No presente texto, Jesus afirma que os discípulos, em sua pregação do Evangelho, não devem ter medo jamais. Precisa falar aquilo que deve ser revelado, sem esconder nada, dizendo tudo de maneira clara e objetiva, mesmo que cause escândalo e desconfiança por parte de muitas pessoas. Cristo orienta os apóstolos para que sejam firmes naquilo que aprenderam e devem ser coerentes em suas atitudes ao dizer: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu vou declarar em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Contudo, o Evangelho de hoje também quer nos mostrar que Deus Pai tudo sabe, tudo vê e conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Frequentemente agimos como se não tivéssemos consciência desse fato, deixando a força de nossa natureza egocêntrica ou o medo dos homens tomar ações inconvenientes e contrárias ao conhecimento que temos do Evangelho, bem na frente de nosso Pai. Portanto, amados irmãos e irmãs em Cristo, precisamos ser mais coerentes entre a nossa fé e as nossas atitudes, dizendo tudo à luz do dia, sem esconder nada e sem ter medo daqueles que matam a alma. Sim, peçamos sempre ao Pai que nos dê a força da coerência para que possamos agir conforme nossa fé e nossos conhecimentos das Sagradas Escrituras, de maneira a honrar as nossas obrigações de cristão, para que não fiquemos longe do único que pode nos declarar favorável junto ao Pai. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos abençoe e proteja sempre na missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.